Seja bem-vindo ao Vintage Câmara. Nesse vídeo vamos falar sobre a economia na preparação dos químicos, a conservação, o armazenamento e também como testar para saber se as suas características principais estão preservadas. Quando você compra um químico, ele tem duas formas de fornecimento. Ele pode já vir totalmente preparado, diluído em um líquido concentrado ou não, em garrafas de 1 litro geralmente. Ou você compra, que é o mais comum, você compra os pacotes, né, que contêm os químicos e faz a preparação em casa, usando para isso água destilada ou até mesmo uma água filtrada, água de torneira, dependendo. O ideal é que se use água destilada. Independente da forma que você adquire, seja ele já preparado ou para ser preparado em casa, a grande dica que eu dou é que, primeira coisa, você tem que determinar ou observar no manual do seu tanque de revelação qual a capacidade máxima desse tanque. Eu utilizo um tanque Paterson de plástico, né, de plástico baquelite, que tem uma capacidade máxima de 500 ml. Se for um filme 135, a gente vai usar 290 ml, e se for um filme 120 ou 2 carretéis 135, o máximo que ele tem de capacidade são 500 ml. Isso é fundamental, porque é exatamente essa capacidade máxima do seu tanque que vai determinar o tamanho dos frascos que você utiliza. Por exemplo, se eu reconstituir os químicos e colocar numa garrafa de 1 litro, como essa aqui, maior, o que vai acontecer? Eu vou terminar utilizando o líquido e retornando para a garrafa várias vezes, né? Normalmente os químicos duram aí para a revelação de 15 rolos. E eu vou desnecessariamente esgotar esse químico por inteiro, o litro inteiro, quando na verdade o meu tanque só tem a capacidade para apenas 500 ml. Então essa que é a grande dica. Quando você receber o seu químico ou reconstituir ele usando água destilada, sugiro que divida em frascos pela capacidade máxima do seu tanque. No caso aqui do meu, são 2 frascos de 500 ml. Vamos supor que uma pessoa tem um tanque que tem a capacidade de 250 ml máxima, que só revela, por exemplo, filme 135 em casa. Então, você poderia pegar o seu litro, após a reconstituição, o preparo ou o recebimento do fornecedor, e distribuir em 4 frascos de 250 ml. O mais comum é 500 ml, então são 2 frascos de 500 ml. Por que eu faço isso? Porque você vai primeiro utilizar um desses conteúdos aqui até ele esgotar, até aquela quantidade máxima sugerida pelo fornecedor. Normalmente eu coloco aqui a data de recebimento, data que eu comecei a utilizar pela primeira vez, e aqui essas linhas são o número de vezes que no caso aqui, revelador foi utilizado, é um D76. Isso é importante também para você ter um controle melhor da quantidade de filmes que já foi feito com esse revelador, já foi produzido com esse revelador. E qual é a grande vantagem disso? Quando você retornar os 500 ml da capacidade máxima do seu tanque, você na verdade consegue dobrar o seu potencial de utilização de número de filmes revelados. Isso sem contaminar o frasco adicional desnecessariamente. Então você faz primeiro 15 rolos aqui, 15 rolos nesse, dá para 30 rolos 1 litro de revelador, por exemplo. É muito comum a pessoa utilizar o frasco de 1 litro e com isso você terminar desnecessariamente usando só para 15 rolos um conteúdo de 1 litro quando não era necessário. Não é recomendável que você, quando receber o químico em pó, que você poderia muito bem pensar, eu vou preparar primeiro dividir metade do conteúdo desses saquinhos aqui e preparar os primeiros 500 ml e depois os outros 500 ml. Seria o mais lógico, né? Mas só que não é o ideal, porque você não consegue dividir os componentes que estão dentro desses frascos, desses saquinhos,
da forma correta. Então pode ser que um químico de um frasco fique mais forte ou com características diferentes do outro. Então por isso, o mais recomendável é faça o litro todo num recipiente qualquer e depois você distribui em 2 frascos. Com relação à conservação dos químicos, você normalmente, quando utiliza químicos para revelação e fixação, eles devem ser armazenados em frascos de cor escura, como esses daqui, na cor âmbar. Mas você pode também, eventualmente, adquirir com algum fornecedor que venha garrafas plásticas como essa, que já são protegidas contra a luz, não deixa passar a luminosidade, que é o que faz oxidar o químico ou gastar ele antes do tempo. Também pode, se você não tiver nenhuma das condições de ter o frasco, esse frasco âmbar que é o ideal, você pode pegar garrafas plásticas, cobrir com fitas crepes ou fitas adesivas e também de modo que fique protegido contra a luz. O que importa é estar protegido contra a luz, não interessa a forma. Sempre dar preferência por frascos de vidro e não de plástico, que mantém também melhor as suas características originais, e também é altamente recomendável que você adquira frascos que tenha o que a gente chama de essa tampinha aqui transparente, chamada batoque, denominada de batoque. Isso para também evitar a entrada de ar no frasco e a oxidação dos químicos que ali estão dentro. A explicação de você dividir também em frascos menores é que quanto menos espaço você tiver aqui até a tampa do frasco, menos oxidação o químico estará exposto. Então é importante também isso. Você pode, como alternativa, se o químico estiver pela metade, complementar com bolinhas de gude, por exemplo, bolinhas de vidro, para que o líquido suba e fique próximo aqui à tampa do frasco. O ideal é que você mantenha todos os frascos dos seus químicos devidamente etiquetados em frascos de vidro de cor âmbar e dentro de um armário protegido contra a luz e uma temperatura que seja ambiente. De um modo geral, os reveladores começam a se esgotar próximo aí de 15, em torno de 15 filmes. Isso vai depender, obviamente, de cada fornecedor, de cada fabricante do químico. Existem várias formas de você testar se esse químico ainda está com as suas características preservadas. Aqui nesse frasco maior eu tenho um pouquinho de revelador D76 e aqui o fixador universal nesse frasco menor. Primeira coisa para testar um revelador é a inspeção visual. Então vejam, esse revelador está ainda na cor original, bem transparente, sem grumos. E o fixador a mesma coisa, então está também muito claro, porque é um revelador e um fixador relativamente novo, que eu usei pouquíssimas vezes. Se o revelador começa a ficar marrom, ele provavelmente já não está muito legal. Então o ideal é que você faça um teste antes de continuar a utilizá-lo. E se ele não ficou marrom, dificilmente ele vai estar estragado, tá? Então mas isso é óbvio que depende também de cada tipo de revelador. Já o fixador, a questão é mais detrito. Também se ele estiver escuro, provavelmente ele já sofreu alguma ação aí, seja do esgotamento pelo uso ou até mesmo a oxidação, e já pode não ter o efeito desejado. Existem então várias formas de testar esse filme. Uma delas você pega um filme não exposto, corta um pedacinho dele. Vou utilizar aqui esse pedaço para testar o revelador. E esse outro aqui, esse é um filme Xangai GP3 400. Então, você vai pegar esse pedacinho de filme não exposto e vai colocar dentro do revelador e deixar por alguns minutos. E a mesma coisa fazer esse pedacinho com o fixador. Muita gente conhece o teste do fixador,
mas o do revelador também pode ser feito. Uma vez aqui dentro, mergulhados aqui no líquido, aqui eu utilizo uma pinça metálica, mas como eu estou de luva, eu até poderia pegar com a mão, você começa a cronometrar o tempo, até para ver aqui em quantos minutos ou segundos esse revelador e fixador vai começar a agir no pedacinho de negativo que você colocou. Então estou deixando correr aqui o tempo. Então essa primeira ponta que eu coloquei no revelador, ele deve ficar todo preto. Então a ação do revelador neste negativo é deixar ele todo preto. Já no fixador é deixar ele claro. Então é exatamente esse monitoramento do tempo que vai dizer, de acordo com as características do fabricante, o tempo que normalmente você calcula para revelar. Então, por exemplo, eu já sei que o Xangai GP3-400 revela em torno de 9 minutos e meio e fixa em torno de 5 minutos, 6 minutos. Mas com o uso do revelador e do fixador, quando estiver lá pelo 14º rolo, 15º, que você achar que já vai deixar de ter os seus efeitos desejados, você pode realizar esse teste como esse que eu estou fazendo aqui. Bem, então nesse teste você apenas vai verificar, nessa primeira forma de testar, se esse aqui vai ficar preto no revelador e se esse aqui vai ficar transparente, com coloração transparente aqui no fixador, que parece que está já acontecendo. A segunda forma de testar é fazer mais ou menos a mesma coisa, sendo que neste caso aqui eu vou testar separadamente revelador e fixador. A outra forma é pegar esse mesmo pedacinho aqui, passar primeiro no revelador e verificar em quanto tempo ele se torna cinza escuro. Geralmente ele se torna cinza escuro, como aqui, ó, mais ou menos em torno de 1/5 do tempo normal de revelação. Falei para vocês que seria 9 minutos. A gente já está aqui com 2 minutos. Veja, ele está bem cinza já. Então, significa que o revelador está ok. E se eu deixar mais tempo aqui durante os 9 minutos, ele vai ficar absolutamente preto, esse pedaço de negativo. E o fixador é mais fácil, né? Aquele teste tradicional. Como ele está, como eu falei, em torno de 2 minutos e meio, em torno de 5 minutos a 6 para fixar esse GP3-400 Xangai. Então, vocês veem que aqui ele está mais ou menos com 2 minutos e 30 agora aqui pelo cronômetro. E ele já está praticamente todo transparente, está um pouquinho avermelhado, mas a cor dele é assim mesmo. E você vai calcular exatamente o dobro desse tempo. Então, se ele ficou claro, transparente, com 2 minutos e meio ou com 3, significa que ele vai fixar completamente em torno de 5 a 6 minutos. Então, é assim que a gente faz o teste. E o terceiro e último método, que é mais complexo, que aí é fazer isso tudo dentro de um tanque de um change bag ou num quarto escuro, como se estivesse fazendo a revelação de um filme convencional, e aí você vai ver que esse negativo aqui, que passou pelo revelador e depois passou para o fixador, vai ficar transparente e com aquelas marcaçõezinhas da numeração e da marca do filme nas bordas. Mas eu acho que só esse primeiro teste aqui preliminar, saber se esse aqui fica cinza escuro e depois preto, e esse aqui se fica transparente, marcando o tempo, já é mais do que suficiente para testar os seus químicos.